Graça e paz, pessoal, bom dia. Bom dia que o Galo já cantou, que bom ter você por aqui. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na Palavra de Deus, no máximo 10 minutinhos, e vai abençoar e edificar o meu e o seu dia. Amém? Hoje o nosso texto está iniciando o capítulo 8 do Evangelho de João, texto muito conhecido que nos traz grandes reflexões. Então diz: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor e ele assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar de pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo, visto que continuavam a interrogá-lo. Ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Amém. Não tentaram surpreender Jesus e foram surpreendidos pela inteligência e amor do nosso Senhor Jesus ali. E esse texto me traz muita reflexão de que é muito fácil apontar aos pecados das outras pessoas, é muito fácil apontar as transgressões, as falhas, a falta de caráter, é muito fácil apontar o cisco no olho do nosso irmão, mas é muito mais difícil nós olharmos para dentro de nós e aplicarmos a mesma justiça a qual nós queremos aplicar em todas as outras pessoas. Nós costumamos ser misericordiosos com aqueles que nós mais amamos. Nós costumamos ser muito misericordiosos conosco, com nós mesmos. E somos tardios em perdoar o próximo. Somos tardios em estender a misericórdia ao próximo, àquele a qual nós ainda não temos nenhum afeto, nenhum carinho, porque amar nós temos que amar, assim como Jesus nos amou e nos diz para amar. Mas as misericórdias do Senhor, elas se renovam toda manhã. Toda manhã nós somos alcançados pela misericórdia dele. Glória a Deus por isso, glória a ele por isso, porque nós não somos capazes, nós queremos acusar o próximo, nós temos um senso de justiça terreno, que ele é muito parcial. Nós temos um senso de justiça, de urgência para com a outra pessoa, mas para nós temos um senso de misericórdia urgente. E não que nós não devemos nos perdoar, muito pelo contrário, nós devemos sim pedir perdão todos os dias ao Senhor. E eu sou muito grato por Ele ter me perdoado de todos os meus pecados, de todas as minhas transgressões e de tudo ainda que eu vou fazer. E sou mais grato ainda a Ele por não esquecer dos meus pecados. Por mais que Ele me perdoou e eu me perdoei, eu não esqueço da grande maioria dos pecados, porque se eu esquecer aquilo que eu cometi, aquilo que eu fazia, aquilo que deixava de fazer, talvez eu volte a fazer. Não que eu tenha que me martirizar todos os dias pelo que eu fiz. Não, eu estou perdoado, não carrego esta culpa, mas eu tenho que lembrar sim para não voltar ao mesmo lugar. Eu tenho que voltar, às vezes, a lembrar daquilo que eu fui perdoado para que eu não cometa novamente, para que eu não faça novamente, porque só nós mesmos que já fizemos isso, que fomos perdoados, nós sabemos o peso que aquilo carrega.
Nós sabemos o peso daquele pecado, o peso daquelas atitudes, o peso daquelas palavras declaradas. As misericórdias do Senhor nos alcançou assim como alcançou essa mulher adúltera. E com certeza ela não vai querer pecar novamente depois deste encontro que ela teve com o Senhor. E é essa vida que eu não quero mais ter também. Não quero ter os mesmos pecados que eu cometi, porque hoje eu sirvo a um Senhor. Eu tenho Jesus como meu Senhor e esse tipo de vida não o agrada. Mas eu não posso querer esquecer, assim como o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. E em certa vez nós conversando sobre isso, me veio à mente, né? O espinho da carne não é revelado aqui, porque senão nós praticamente faríamos dele algo a ser lembrado. Ele não fala o que é aqui o espinho na carne, porque cada um de nós temos um espinho na carne. E esse espinho na carne faz nos lembrar de onde nós estivemos, faz nos lembrar o peso daquilo que nós fizemos, para que nós não façamos novamente, não que nós venhamos nos martirizar todos os dias e nos querer sofrer todos os dias por isso. Não. É lógico que às vezes vem algumas lembranças e nos entristece, mas aí a graça, nós temos que lembrar que a graça do Senhor nos alcançou e não nos alcançou para que nós voltemos a fazer, para sermos alcançados novamente pela graça. A graça dele é exatamente essa, é olhar para tudo aquilo, saber que não há peso de condenação sobre a nossa vida, mas olhar com os olhos do Senhor e saber que eu não quero mais voltar para aquele lugar, eu não quero um novo peso desse para mim. Eu quero que aquilo dali me lembre da onde o Senhor me tirou, da lamaçal do pecado, onde eu estava enfiado. E hoje eu busco uma vida de santidade no Senhor. E a busca pela vida da santidade não quer dizer que eu serei perfeito daqui para frente, mas é muito pelo contrário, eu vou buscar ser mais parecido com o meu Senhor Jesus todos os dias. E o Espírito Santo, ele vai me lembrar e vai me ensinar todas as coisas para que eu não volte a pecar. E o meu estilo de vida hoje, que é para adorar o Senhor e glorificar a Ele em tudo que acontece na minha vida, não cabe mais o estilo de vida com pecado. Então, nós não podemos cobrar do Senhor que Ele tire da nossa memória isso. Porque imagine, se Ele tirar da memória tudo aquilo que eu já fiz, todo o mal que eu cometi, todo o pecado que eu cometi, todas as transgressões que eu cometi, Ele tirar da minha memória e eu não lembrar que eu já fiz aquilo ou o peso daquilo, eu provavelmente vá cometer novamente. Então, se eu não tenho o aprendizado com aquilo que eu fiz, provavelmente eu vou ter que aprender novamente, vou ter que passar novamente. Então, que nós venhamos não ser acusadores como esses mestres da lei e esses fariseus, mas que nós venhamos buscar redenção no Senhor. Que nós tenhamos um arrependimento genuíno, mas que a lembrança não nos cause dor e possa fazer com que nós avancemos adiante com o Senhor, não esquecendo das coisas que ficaram para trás, mas sabendo de lá foi a partida para o que o Senhor fez em nossas vidas, para tudo aquilo que o Senhor quer fazer através de mim e de você, e que aquilo fique lá para lembrarmos de um lugar onde nós não queremos voltar mais. Que junto com aquelas lembranças fique uma plaquinha de perigo. Aqui não é o seu lugar, não volte para este lugar. Então, é olhar para trás com os olhos de quem já esteve lá, mas que não quer estar mais lá. Com a lembrança de que o Senhor foi misericordioso comigo, com você. Então, as suas misericórdias, elas foram estendidas a todos nós. Nós somos alcançados pelo seu amor, pelo seu perdão. Porque se nós não nos perdoarmos, nós estamos falando que foi em vão o sacrifício dele lá na cruz. Porque ele levou sobre si
todas as nossas acusações e todas as nossas transgressões e todos os nossos pecados. Por isso nós podemos e somos perdoados por Ele. A graça nos alcançou não para que nós abusemos dela, mas para que nós possamos ter uma vida plena no Senhor, uma vida de plenitude nele, sabendo que a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor nos encontrou. Amém? Então, que nós sigamos em frente e abandonando a vida de pecado, assim como essa mulher, o Senhor, a direcionou. Amém? Então, um excelente final de semana, que as coisas velhas fiquem para trás, lá num lugar de lembrança, para que nós não queremos voltar mais lá. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e até segunda.